Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos começar mais um evangelho, hoje nós vamos começar o livro de Marcos. Vamos lá, vamos começar? Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Ele é um dos apóstolos de Cristo, aquele que viu a história de Jesus a olhos nus. Eu vi que eu não liguei minha luz, por isso que tá escuro. Eu tô aqui, gente, aqui tá escuro demais. Agora sim. Pronto, liguei a luz. Glória a Deus. Falei, nossa, aqui tá muito escuro. O que que eu fiz? Era falta de luz. Vamos lá, vamos começar? Marcos foi a testemunha ocular de Cristo. Bom dia! Ele viveu com Cristo, ele viu todos os milagres a olhos nus. Eu acho prudente explicar um pouquinho para vocês a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele funciona assim. Os evangelhos, depois dos evangelhos vem as cartas. E depois das cartas vem Apocalipse. Poliana, mas o que significa isso? Os evangelhos é a história de Cristo contada em 4 versões diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando você for ler os evangelhos, fica parecendo que é a mesma história. Não, não fica. É a mesma história. Só que contada por diversos ângulos. É como se eu te contasse uma história e você fosse contar essa história e você contasse sobre o seu ângulo. Ou eu te conto uma história e você também está na história. Então você também conta a história. Então é isso que acontece com Mateus, Marcos e João. Porque Lucas, ele não é testemunha ocular. Lucas, ele é discípulo de Paulo. Então, Lucas, que é o evangelho que a gente vai deixar por último, ele conta a história do evangelho, a história de Cristo, sobre o que ele ouviu falar de Cristo. Ele não viu, ele não viveu com Jesus. Fiquei rouca. Mas ele ouviu, entendeu? Então, assim, Mateus, Marcos, Lucas e João é basicamente a mesma história. Só que Lucas, ele vai pegando o que um apóstolo falava, pegando o que o outro apóstolo falava, pegando mais um pouquinho o que outro apóstolo falava e ele monta o evangelho dele, tá? E o evangelho é muito interessante, a gente vai deixar para ler ele daqui a pouco. Mas agora a gente vai se ater a Marcos. Marcos conta mais uma vez a história de Cristo. E a gente vai passar os próximos dias mergulhadas em Marcos. Então vamos lá, vamos começar? Marcos capítulo 1. João Batista prepara o caminho. Então você vê que no livro de João ele já fala mais sobre o amor, no livro de Mateus ele já conta como a história de Maria, de José no início, de como Jesus nasceu, de como Jesus foi formado, da genealogia de Cristo. E já aqui em Marcos já chega em João. Então pronto, já vamos para João. E ele já começa falando sobre o ministério de João. Então vamos lá. João Batista prepara o caminho. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o caminho a voz que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim, surgiu João batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Ele vinha de toda a região da Judeia e de todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio de Jordão. João vestia roupas feitas com pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E essa era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de me curvar nem desamarrar as correias das suas sandálias.
Eu batizo com água, mas ele os batizará com fogo do Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, e de ti me agrado. Logo após, o Espírito me impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Jesus chama os primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançado na rede ao mar, pois eram pescadores, e disse a Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiam. Indo um pouco mais adiante, viu um barco, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou e o seguiam, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Jesus expulsa um espírito imundo. Eles foram a Cafarnaum e logo chegou o sábado e Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo aquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até o espírito imundo ele dá ordem e eles obedecem. As notícias ao respeito espalharam-se rapidamente por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre os demônios e sobre a doença. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falavam a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou pela mão, ajudou a levantar-se. A febre deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou Jesus e todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus ora no lugar deserto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu de casa e foi para um deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para o povoado vizinho, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiser, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra deixou ele e ele foi purificado. Em seguida, Jesus despediu com uma severa advertência: Olhe, não conta isso a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato
espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais ensinar e nem entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava do lado de fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo via gente de todas as partes. E assim a gente encerra o capítulo 1 do livro de Marcos. Não sei se vocês conseguem entender e nem observar, mas aqui Marcos já começa contando como foi o início do ministério de Jesus. Marcos ele conta que João Batista batizava o povo. E ele já pula para a tentação de Jesus. Depois ele já conta como Jesus agia. E vocês observaram a quantidade de vezes que ele diz que Jesus orava? Uai, Poliana, Jesus, o Cristo, o Deus ressurreto, mesmo sendo Deus, tinha uma vida insistente de oração. Olha que coisa forte. A minha pergunta para você é: como é a sua vida de oração? Deus, ele não quer que você faça orações repetidas. Ele não quer que você pegue uma oração que a mamãe e o papai te ensinou e fique ali. Papai do céu, abençoe esse dia. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração infantil. Mas Jesus, ele quer te levar a águas mais profundas. Nós lemos no texto de Apocalipse, capítulo 22, que existe um rio que flui do trono de Deus e que flui do trono do Cordeiro. E é esse rio em que o Senhor quer que a gente mergulhe. Existe já um rio pronto, preparado, para que a gente vá em águas mais profundas. Eu acho interessante e curioso que nem Jesus, sendo ele mesmo o próprio Deus, não deixava de orar. Jesus, quando ele foi levado ao deserto, e o texto já começa com ele indo levado ao deserto para orar e jejuar. Ele foi levado ao deserto para orar e jejuar. Olha só, aonde está o nosso coração? Quando você é levado a orar, quando você é levado a jejuar, você é levado a orar pelo quê? Você é levado a jejuar pelo quê? Eu e você precisamos de ter a consciência real do que é ser de Cristo. Eu ontem falava com uma pessoa, uma frase que ela transformou a minha vida. Eu aprendi ela há muito tempo e essa frase transformou a minha vida. Ela diz assim: Jesus é muito simples, mas Jesus é simples. O mundo espiritual não. Às vezes a gente tem tantas áreas complexas, tantas coisas profundas e a gente fica aqui na superficialidade, pedindo para Jesus a nossa superficialidade, sendo que o próprio Cristo quer ir lá dentro, lá no profundo, lá no secreto, lá no escondido. Você sabia que o inimigo da nossa alma, ele nos cega, ele nos coloca vendas nos nossos olhos, ele tapa os nossos ouvidos, ele nos amordaça e ele ata as nossas mãos e os nossos pés para a gente não ver o que a gente realmente precisa? A primeira coisa que a gente precisa fazer é que a gente entender, é que a gente precisa ir para o nosso momento de oração como guerreiros e guerreiras nas mãos do Senhor. Nesse exato momento, existe uma guerra espiritual pela sua alma. Porque o inimigo da sua alma, ele não quer que você faça a oração que vai alcançar o trono de Deus. As orações de Jesus, elas não foram reveladas aqui, mas elas alcançavam o coração do Pai. Porque eram orações sendo feitas com entrega. Se vocês perceberem a característica das orações de Cristo, ele sempre ia para um lugar, ele sempre ia para um cantinho, ele sempre ia por um esconderijo, ele sempre ia, ele sempre
fugia para se encontrar com Deus. Lá no texto de Mateus 6,36, ele diz assim: você quer orar? Fecha a porta do teu quarto. Ali você converse com Deus. Que o teu Deus que te vê em secreto, ele vai sondar o teu coração. Não adianta você ir para frente de todo mundo e ficar se expondo e ficar falando para todo mundo. Porque se você ficar falando para todo mundo, isso é só desabafo. E Deus, ele não está aqui para só ouvir seu desabafo. Ele quer ouvir tua oração, porque ele quer resolver as suas demandas. Mais do que resolver as suas demandas, Deus, ele quer construir uma história de salvação para tua alma. E essa história de salvação, ela precisa ser construída com uma base de oração. Marcos, capítulo 1, é um capítulo em que Jesus é nos apresentado como um Cristo que orava. Deus, sendo o próprio Deus, encarnado na figura de Cristo, mostrando para nós que a nossa carnalidade precisa de peticionar diante de Deus. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Quem aqui é batizado em línguas? Quando você é batizado em línguas, ela serve para sua edificação pessoal. É por isso que vocês não vão me ver orando em línguas aqui. Eu não sou a favor de uma pessoa abrir quando eu faço nosso momento de oração. Eu não faço em outro idioma a não ser português, porque é o nosso idioma. Não faz sentido nenhum eu estar aqui falando com vocês em português e fazer a nossa oração em inglês. Não faz. Faz sentido nenhum. Como para mim não faz sentido eu estar falando com vocês aqui em português e fazer a oração em línguas, porque a oração em línguas tem um propósito e ela tem alguns propósitos. O primeiro propósito é a edificação pessoal. É quando você entrega o controle nas mãos do Espírito Santo de Deus. E nós já conversamos isso outrora. O segundo propósito é para revelar para a congregação. Não houve revelação em línguas aqui ainda. Se o Senhor quiser revelar alguma coisa em línguas e em mistério, tudo bem. Mas não houve. Então, se não houve, não tem a necessidade. Né? Então, a gente precisa discernir o Espírito e saber, porque quando ele fala, ele fala. Então, a gente precisa de usar a oração intercessória do Espírito Santo também como um instrumento de oração, porque muitas vezes o nosso coração carnal, ele quer orar pelo que a gente vê, e o Espírito de Deus, ele quer orar por nós, por coisas mais profundas. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o Espírito de Deus, ele sabe gemer por você com coisas que alcançam o coração de Deus. Poliana, mas eu não sou batizada em línguas, então clama, querido. Uma vez eu disse um devocional, que quando eu fui batizada em línguas, eu levei 3 anos orando, pedindo a Deus que eu fosse batizada em línguas. Sabe por quê? Porque eu sabia da importância disso. Eu sabia que se eu fosse batizada em línguas, seria algo mais profundo, algo mais intenso, algo em que o Espírito de Deus tomaria o controle das minhas orações. Marcos, capítulo 1, nos é apresentado como um Jesus que ora. Nos é apresentado como um Jesus que se importa com a intercessão. Porque se ele se importa com a intercessão, por que que você e eu não vamos nos importar? É porque às vezes a gente quer tanto resolver o nosso problema que a nossa oração, ela se baseia única e exclusivamente em resolver o nosso problema. Só que muitas vezes, para resolver o nosso problema, Deus precisa em outras camadas. E ali, muitas vezes, por estarmos cegos, surdos, mudos, por estarmos presos e aprisionados pelo inimigo da nossa alma, a gente não consegue atingir esse nível de oração. Então, antes de qualquer coisa,
Você precisa ir para o seu momento de oração com as armas corretas. Um cristão, ele jamais vai para o seu momento de oração sem estar armado. Senhor, me revista do Senhor e da força do teu poder. Ali você toma o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Senhor, o escudo. Você toma o cinturão da verdade. Sabe, eu falava esses dias até com as minhas discípulas que a verdade é comprada. Provérbios, capítulo 23, versículo 23, diz que a verdade é comprada. A gente compra a verdade, vocês sabiam? E outra coisa, uma das armas espirituais é um cinto, o cinto da verdade. Porque o cinto da verdade é quando é pago um preço pela verdade. Quando você for para o seu momento de oração, você precisa de ir para o seu momento de oração com verdade, com sinceridade, com legitimidade. O que eu venho chamar a atenção nessa manhã é para que você, quando saia desse devocional, você tenha convicção de que você precisa orar. E você precisa orar a oração que alcança o coração de Deus. Esse é o foco da minha alma. Senhor, qual é a oração que alcança o seu coração? Você acha que Deus não conhece as suas demandas? Claro que Ele conhece. Mas você precisa orar a oração que alcança o coração de Deus. Porque Jesus orava. Jesus, antes de qualquer coisa, Ele sempre orava. Feche os seus olhos e vamos agora nós orar. Pai, em nome de Jesus, nos alcance com o teu favor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Nessa manhã eu te pergunto, qual é a oração que alcança o teu coração? Nós nos revestimos do Senhor e da força do teu poder. Eu não quero ir para esse momento de oração com nada e sem nada, mas eu quero ir com as armaduras que o Senhor tem para mim. Se hoje eu pudesse entender, Pai, o que está no seu coração, qual seria a oração que o Senhor quer que eu faça? O Senhor conhece as minhas demandas, o Senhor conhece as demandas dos meus amigos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a oração que alcança o teu coração? Porque se até o próprio Cristo, sendo Deus ressurreto, orava, quem sou eu para não orar? Por isso eu te peço, Senhor, me alcança para o teu louvor, me alcança para a tua glória, para a tua majestade, me transforma para que eu possa transbordar da tua essência por onde eu for. Me resgata, Pai. Tire a venda dos meus olhos, o tapão dos meus ouvidos, a mordaça da minha boca, desata os meus pés, as minhas mãos. Eu declaro que o inimigo da minha alma não tem poder contra mim nem contra os meus. E pelo poder do nome de Jesus e através do sangue de Jesus, eu declaro a vitória que o Senhor tem para mim. Eu vou conquistar cada espaço que o próprio Deus determinou para minha vida. E eu declaro que nenhum dos planos do inimigo da minha alma terão bom êxito. Eles serão todos frustrados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. No texto de João, capítulo 16, ele diz assim, olha, quando vocês forem orar, vocês querem ter legitimidade diante de Deus? Peçam em meu nome. Quando eu for para o Pai, vocês contem com a intercessão do Espírito Santo e peçam em meu nome. O que vai te legitimar diante de Deus é o meu nome. Não adianta você fazer a oração mais linda, não adianta você fazer a oração mais eloquente. O que transforma é o meu nome e o meu sangue.
O dia que a gente entender que o que transforma é o nome de Jesus e o sangue de Jesus, muda tudo. O nome de Jesus e o sangue de Cristo é o que nos garante a vitória. Quando a gente lê o texto de Apocalipse, a gente percebeu, em nome de Jesus, que os planos de Satanás não prosperarão na nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio também. Eu creio que em nome de Jesus, todo o plano forjado contra nós não prosperará. Mas a gente precisa entender. Uma pessoa me perguntou quando que a gente deve orar. Eu falei, em todo o tempo. Eu falei, Ana, mas como assim todo o tempo? Eu falei, é de verdade. É de verdade. Se vocês observarem o texto de Marcos e também o de Lucas, mostra como Jesus orava. Vocês vão ver um Jesus que ora. Todo o tempo que ele tinha, ele orava. Vocês vão ver todo o espaço da agenda de Cristo era preenchido o coração. Ou ele estava pregando, ou ele estava curando, ou ele estava libertando, ele estava orando. Só tinha essa para Jesus. Tu tá passando uma vassoura na casa? Orando. Você tá na academia? Orando. Quantas vezes eu já fiz agachamento ali, ó, só falando em línguas? Não foi nenhuma nem duas vezes, não. Quantas vezes forem precisos. Você tá tomando um banho? Já aproveita para fazer uma oração. Você tá lavando uma louça? Já coloca ali um louvor com uma oração, um clamor. O problema é que as nossas orações são limitadas às nossas petições. Você sabe o que é uma oração de intimidade? Você já fez uma oração de intimidade? Você sabe que a oração que funciona é uma oração de adoração? E na verdade, a gente se achega a Deus para fazer igual o menino. Eu quero, me dá, eu vou. Oi, Jesus, tudo bem? Eu vou fazer isso, tá? Assina aqui. Oi, Jesus, tudo bem? Eu quero que o Senhor me abençoe nesse projeto, tá? Amém. Oi, Jesus, tudo bem? Eu quero, me dá, eu vou. Sendo que a oração que alcança, que quebranta, que transforma, que muda, é a oração de entrega. Oi, Senhor. Bom dia. Eu quero te entregar meu coração em adoração nessa manhã. Eu quero te dizer que tu és bom. Eu quero dizer que a misericórdia do Senhor me alcança para eu alcançar os outros. Eu quero afirmar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor, eu quero te agradecer porque eu sei que o Senhor não me deixou morrer. Pai, quantas pessoas faleceram ano passado e eu não faleci? Quantas pessoas estão ruins e eu não tô? Quantas pessoas não estão bem e eu tô? Essa noite mesmo, minha mãe não dormiu em casa. Ela foi pro hospital. Aí você fala, foi trabalhar, foi nada. A amiga dela, uma amiga que ela ama, a melhor amiga dela, pegou Covid. Aí já passou a fase de inflamação. Minha mãe estava contando os dias para passar a fase de inflamação para ajudar ela. Essa senhora é obesa, tem problemas cardíacos, tem problemas respiratórios, tem problema, cheia de projetos, metas, planos, sonhos. Teve que ir correndo para o hospital, porque o corpo dela não consegue ficar em pé. Vai casar a neta mês que vem. Como? O corpo dela não levanta da cama. E quando se fala de uma doença assim, a gente pensa, oh meu Deus, como que levanta tão rápido? Porque quando a pessoa cai, demora um tempo para levantar. Mas é o Senhor que garante a vitória. Daí a gente vê uma pessoa assim precisando de ajuda e você já lembra, ô Senhor, alcança essa pessoa com a tua graça, com a tua misericórdia. Fiquei com ela no meu coração ontem.
Fiquei pensando, ela tá com tantos sonhos no casamento dessa neta, oh Deus. Que ela tenha forças nessa reta final. Ela tá com sonhos, ela fez vestido, ela tá arrumando a aparência dela para ela entrar bonita no altar com a neta dela. E ali, na reta final, ela nem sai de casa, passou 2 anos dentro de casa. Aí acontece isso. Ô Senhor, vai com a misericórdia. Então assim, tem gente precisando da sua intercessão que nem sabe. Quem é? Todos os dias. Todos os dias você precisa interceder por alguém. Eu me obrigo a orar por alguém todos os dias. Eu não deixo a oração só para mim. Porque se eu colocar a oração só pelos meus desejos, metas e planos, eu vou ser uma hipócrita. Eu quero fazer um desafio com vocês aqui. A partir de hoje, eu quero que vocês escrevam assim no chat. Negócio fechado. A partir de hoje, todos os dias, vocês vão orar por alguém. Uma oração simples. O simples é o que funciona. Tá combinado? Alguém que precisa. Porém, se ninguém precisar, o teu país precisa. O teu país está esculhambado, se você não percebeu. Poliana, olha, hoje eu não conheço ninguém que está precisando de minha oração. Minha irmã, República Federativa do Brasil. Tô falando sério. Antes que isso aqui exploda, antes que vá pelas cucuias, ore pelo teu país. Israel. A Bíblia diz que deveríamos orar por Israel todos os dias. Então existem nações que precisam da nossa oração. Isso mesmo, Fran. Escreve para mim no chat. Negócio fechado. Firme esse compromisso com Deus. Não é nem comigo, não. Firme esse compromisso. Escreve aí no chat. Negócio fechado. Negócio fechado. Todos os dias. Tira um pouquinho você do centro. Tira um pouquinho você do foco. Tira um pouquinho a sua dor, a sua oração, o seu clamor, a sua história. Eu acho lindo a história de Jó, porque Deus transformou a história de Jó. Isso mesmo, tá lindo demais esse chat, todo mundo escrevendo negócio fechado. Tem mais gente ao vivo, escreve mais. Escrevam todos vocês. Negócio fechado, isso mesmo, gente. Negócio fechado. Existem tesouros encobertos, riquezas escondidas sendo destinadas a intercessores. Não é brincadeira, não. Uma mãe, ela nunca pode passar um dia sem orar pelos filhos. Um pai não pode passar um dia sem orar pelos filhos. Vocês precisam de orar pelos filhos e os filhos dos filhos de vocês. Vocês precisam de destravar o ambiente espiritual deles. Isso é feito numa construção diária, negócio fechado. Jesus, sendo Jesus, o próprio Deus não deixou de se submeter ao Pai em relação à adoração intercessória. Quantas vezes Ele intercedeu por você e por mim? Até hoje. Quando ele vira para o Pai, ele está à direita e ele olha para o Pai, ele olha falando de você e ele olha falando de mim. Olha, tá ali naquela live, naquela oração. Eu quero falar uma coisa aqui com vocês. A gente precisa aprender a oração de adoração. A gente precisa aprender sobre a oração intercessória. A gente não pode ficar limitada a Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu posso. Deus eu te amo. Espírito Santo de Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, todavia, eu te amo, Senhor. Eu não vou me esquecer de ti. Eu te amo, te adoro. Como anda o nível da adoração do seu coração? Você se achega a Deus só para pedir ou para amá-lo, para desejá-lo?
Como você acha que vai ser no céu? Como você acha que serão os santos que estarão no céu? Serão aqueles que chegaram-se a Deus só para Deus me dá, Deus resolve, Deus resolve, Deus resolve, ou Deus eu me entrego. Existe uma diferença grande entre você se entregar e você só pedir. Quem é o filho que é mais próximo ao pai? Aquele que só chega para pedir ou aquele que chega para ajudar, para servir, para colaborar, para contribuir? Para pensar na vida real, para pensar no mundo real. Sabe aquele filho que quando quer é bonzinho, mas se você pedir um controle remoto, ele não vai te servir. Um chinelo. Meu filho, meu pé tá doendo, pega ali um chinelo para mim. Não, pega você. Mas daqui 5 minutos tá pedindo dinheiro para sair para comprar lanche. Mas não pôde pegar um chinelo para você. Qual é o filho? Qual é o filho que Deus vai se aproximar mais? É a mesma lógica. É isso. Se aproxime do Senhor da maneira correta. Não faça como os outros fazem. Não seja como os outros porque eles são. Porque não é o certo, não é o correto. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus nos formou. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Ai, Marcos, é bom demais. A gente vai amar conhecer mais um pouquinho sobre a visão de Marcos em relação a Jesus. Serão dias preciosos. Prepara o seu coração. Eu sempre digo que quando a gente está na presença de Deus, dá para criar expectativas, porque o Senhor sempre nos responde com fogo. Ele sempre nos transforma. Ele sempre muda a nossa sorte. No início desse texto, João Batista falava assim: olha, eu batizo vocês com água, uma água do arrependimento e do perdão, mas haverá de vir aquele que batizará vocês com o fogo do Espírito Santo. E é esse fogo o que o Senhor vai nos batizar, para que a gente viva uma vida entregue aos pés do Senhor. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.